Bom dia, gente. Bom dia, gente. Vocês estão bem? Muito bem. Eu também estou bem, estou feliz. Quero começar agradecendo por esses dias que têm sido dias assim de comunhão, de alegria. E sempre, quando o Senhor me leva a lugares, o que me chama a atenção, o que marca, para mim, tem mais relação com a comunhão do que com a pregação. Então, poder ter comunhão com vocês e conhecer vocês é algo que me inspira muito. Amém? Então, quero agradecer a recepção, toda a equipe, o cuidado. Foi tudo muito incrível. Então, foi tudo muito bom. Eu quero hoje... geralmente, os 2 primeiros dias eu sou mais leve, né? O terceiro, que é o último mesmo, aí eu vou para agressividade, porque amanhã eu vou embora. O pastor que vai ficar aí com a igreja. Então, eu quero complementar aquilo que a gente começou falando na primeira reunião, e a gente usou Marcos 3. Eu quero que você abra comigo em Marcos 3,13. A gente vai continuar falando sobre a missão, com base no chamado dos apóstolos. E, enquanto você abre aí, eu quero te encorajar a fazer algo. Dentro da missão, tem 3 coisas que são muito importantes para a gente ser desenvolvido na missão. Uma é a devoção, então é a sua devoção com Deus, a maneira como você se relaciona com a Bíblia, a maneira como você se relaciona com a oração, a sua busca diária por conhecer mais o Senhor. Então, devoção é um ponto. O segundo ponto é a comunhão. Então, a missão é desenvolvida a partir da igreja. Então, não existe missão... às vezes, antigamente tinha uma frase que é missão para-eclesiástica. Quem já ouviu isso aí? É antigo, esse é só o pessoal antigo, né? Que assim, não, eu sou da missão para-eclesiástica. A palavra para-eclésia significa fora da igreja. Então, assim, eu estou em missão, mas eu não faço parte da igreja. E não existe missão fora da igreja. A missão apostólica, a missão bíblica, ela é a partir da igreja, por meio da igreja, e tem como fim edificar a igreja. Amém? Então, primeiro, devoção. Segundo, comunhão. E terceiro, uma coisa que a gente precisa aprender é sobre aperfeiçoamento. Então, todo aquele que está em missão, ele precisa desenvolver a devoção, a oração, a leitura bíblica. Ele precisa ser desenvolvido na comunhão, a partir da vida da igreja. Eu não acredito em missionário que não congrega. Esse negócio de base missionária com um monte de jovem que mora numa base missionária e não vive a vida de igreja, não é pastoreado, não congrega, isso aí, para dar treta, é 3 palitos. E eu já vi isso acontecer várias vezes. E o terceiro é aperfeiçoamento. Então, aquele que está em missão precisa ser aperfeiçoado. Então, por exemplo, a gente está falando sobre perspectiva. Lá na igreja, lá no Brasil, no Desescope, a gente tem um curso de perspectiva lá. Eu tenho amigos que dão aula no perspectiva. Então, estudar faz parte do aperfeiçoamento de alguém que está em missão. Amém? Então, se você quer estudar sobre missão, perspectiva é um bom curso. Ou se você quer ser algo mais acadêmico, você pode fazer uma teologia online. Então, isso é importante na missão. E, além disso, também é uma coisa que, para mim, pessoalmente, na minha jornada foi algo muito importante, que, além da devoção, da comunhão e de estudo, também é literatura. Então, por isso que a gente gasta muita energia escrevendo livros. Eu não sei se você sabe, mas no Brasil, não sei nos Estados Unidos, não sei no Canadá, mas no Brasil, escrever livro não dá dinheiro. Livro, ele traz legado, dinheiro não. Porque livro gasta dinheiro, gasta tempo, é caro, o papel é caro pra caramba, e é imposto, é aquilo tudo. E o nosso objetivo com literatura, e tudo que a gente faz, escolas, conferências, é criar ambientes de aperfeiçoamento. Então, por exemplo, essa conferência aqui, para que gastou dinheiro com essa conferência?
Para que criou isso aqui? Para que seja um ambiente de aperfeiçoamento dos santos. Então, a gente precisa entender que esses 3 aspectos são muito importantes para a missão: a devoção, a comunhão e o aperfeiçoamento. E aí, bom, tem os livros aqui. Para quem não está, eu não sei se estava todo mundo aí, mas vou falar de 3 livros. Esse aqui, O Ecoar de uma Voz, fala sobre o papel da mulher na grande comissão. Então, se você é marido e ainda não deu de presente para sua esposa, você precisa se arrepender. Esse aqui fala sobre a presença de Deus, a glória de Deus e a adoração. A glória é devida ao seu nome. E hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, que é o Leve, Tranquilo, Princípios da Batalha Espiritual. Hoje nós vamos para a agressividade. Amém? Então, amém. Tudo bom, filho? Você vai ficar aí? Por que você vai ficar aí? Por que você está longe de mim? Vem para cá, filha. Vou estar deitado no sofá ali. Isso. Assentai-vos aqui, ó. Pode assentar. Assentai-vos aqui. Isso. Bota essa mochila para lá. Essa mochila. Pode botar para baixo. Isso. É minha? É? Bota para baixo aí. Isso. Tudo bom. Bonitinho ele. Amém? Tem mais algum músico escondido ali? Não? Não? Está todo mundo aqui agora? É que tem uns músicos que é engraçado, né? Que quando ele vai na hora da palavra, ele joga uma bomba de fumaça, né? Esse homem, amém. Não, você está com o neném. Então, tudo bem. Eu gosto de você, você é legal. A mãe fica desesperada. Quando eu começo a falar com você, a mãe já está como aqui, ó, com o coração. Mas vai dar tudo certo. A menina está aí hoje? Não. Tá? Mas ela vai estar aqui depois do almoço? Vamos conversar no almoço. Então, esse livro aqui fala sobre batalha espiritual e a gente vai falar sobre esse tema. Então, se você comprar os livros, você vai ser abençoado, você vai ter uma ferramenta de aperfeiçoamento. Toda essa grana aí volta para a missão, então você também abençoa a missão e também você vai me abençoar muito. Porque você libera espaço na mala para eu levar vela para minha mulher. A minha mulher, ela é louca da vela. Ela fala assim, se você for e não trouxer uma vela da Beth... Não sei falar isso. Beth Body Works. Se não trouxer a vela, você não entra aqui. Só que aquela desgraça daquela vela, ela é muito pesada. Ela é um tijolo de vela. Para quê, né? Um tijolo daquele tamanho. E aí eu tenho que levar a vela para a mulher. Aí você é abençoado, você abençoa a missão e também me ajuda a liberar espaço na mala para eu poder levar a vela. Amém? Amém. Então vamos lá. Marcos 3. Deixa eu abrir a água. Marcos 3:13. Diz assim: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E esses foram até ele. Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Então, essa sequência do chamado é muito interessante. No primeiro dia a gente falou que ele nos chamou para estar com ele. Então, a missão começa com a comunhão com Jesus. A missão começa com relacionamento íntimo com Jesus Cristo. A missão não começa com aquilo que fazemos, a missão começa com onde estamos. Então, Jesus chama pessoas para um relacionamento com Ele. Como eu disse desde o primeiro dia, o Senhor chamou pecadores para serem seus discípulos, convidou discípulos para serem seus amigos e envia amigos para serem suas testemunhas. Então, e aí ele chama eles para serem seus amigos. E aí ele, a partir desse lugar de intimidade com o Senhor, ele os envia. Envia para quê? Para pregar. Pregar o quê? O Evangelho. Então, ontem a gente falou sobre o Evangelho, sobre a obra da cruz, sobre a pessoa de Deus, a santidade de Deus, a misericórdia de Deus, a justiça de Deus. Falamos sobre a situação do homem. Quem é o homem?
um homem caído, quem é Cristo? Cristo é a boa notícia. E qual é a nossa resposta? Fé e confiança em Jesus para receber salvação. Então nós falamos sobre isso ontem. Só que tem um último aspecto, que é o seguinte: ele chama discípulos para serem seus amigos, para estar com ele, ele os envia para pregar, e quando eles abriam a boca para pregar, o que acontecia? O poder de Satanás era quebrado na vida de pessoas. Então, não existe missão sem luta espiritual. Ele os envia a pregar e para expulsar demônios. Amém? Então, gente, o ministério do exorcismo não é para alguns, é para a igreja. Aleluia. Então nós vamos terminar orando para que essa semana um demônio apareça na sua frente. Nós vamos orar para que os demônios se manifestem na rua. Misericórdia não, vamos, Senhor, libera. Isso. Nós vamos orar para que os evangélicos, as pessoas endemoniadas que estão escondidas na igreja, elas se revelem. Amém. Ramanto. Quem está entendendo? Então vamos recapitular. Ele chama pessoas para serem seus amigos, seus discípulos, para terem comunhão com Ele. E a partir desse lugar Ele os envia. Para quê? Serem testemunhas de quê? Do Evangelho. E quando o Evangelho é pregado, poder é liberado para salvar pessoas da escravidão das trevas. 2 Coríntios, no capítulo 4, Paulo diz que aqueles que não receberam o Evangelho, não receberam porque o Deus desse século está cegando o seu entendimento. Quando você abre a boca e prega o Evangelho, o poder do Espírito Santo é liberado no lugar para libertar pessoas da escravidão, da morte, da escravidão do pecado e das obras das trevas. Batalha espiritual é uma realidade que foi negligenciada pela igreja evangélica. Se você é velho como eu, você vai lembrar que antigamente, nas igrejas pentecostais no Brasil, movimento carismático, quando começava a adoração, quem lembra dessa época? No meio da adoração, o que começava a acontecer? Começava a cair demônio. Quem lembra disso aí? Aí, os demônios caíam, fazia aquela confusão no culto, os gritos, né? Aí jogava a cadeira para o alto. Aí, o que lá atrás a igreja fazia? Parava a reunião para expulsar o demônio, né? E tinha umas igrejas que dava assim, que fazia entrevista com vampiro, não é? Lembra disso? Aí trazia o demônio na frente, trazia o demônio na frente e fazia entrevista com ele, né? Aí perguntava, qual é o teu nome? No microfone. Aí o demônio falava, vem da caravana da onde, né? Aí ele falava, né? Eu quero o chefe, né? Não tinha um negócio de chamar o chefe? Era muito bom esse dia. Era divertido demais. Aí, o que aconteceu na igreja? Alguém teve uma ideia, eu acho que foi Batista. São os batistas que inventaram isso. Não, que eu vou falar agora. Eu acho que os batistas inventaram isso. Porque o batista é mais organizado, né? Então, o que eles pensaram? Eu acho que um dia, numa igreja batista, eles fizeram uma reunião e falaram, gente, eu acho que está errado. Na hora do culto, a gente ficar parando o culto, a adoração, para expulsar demônio, para deixar o demônio falar no microfone. Aí eu acho que os batistas inventaram um negócio chamado a salinha dos capeta. Olha lá, a pastora sabe. Quem lembra da salinha dos demônios? Não tinha lá? Então, quem já foi para a salinha dos demônios? Deixa eu pensar. O irmão fez assim, ó, levanta. Não como demônio, mas como desencapetador. Quem já foi como desencapetador? Olha lá, o irmão ali, já foi para expulsar demônio na salinha? Pegava os irmãos que sabiam jiu-jitsu, né? Aí agarrava a pessoa e a pessoa ia se debatendo e ia levando para a salinha. E aí não parava mais o culto. Lembra disso? Quem lembra disso? Aí o que aconteceu? Eu tenho a impressão que um dia, na Convenção Nacional dos Demônios,
Imagina, em Brasília, a Convenção Nacional dos Capetas, eles fizeram a reunião. Eu acho que os capetas se reuniram e falaram assim, gente, vamos reunir aqui, vamos decidir uma coisa. Nós vamos fazer uma greve aqui. Nós não vamos manifestar mais no culto. Por quê? Porque ninguém mais dá o microfone na nossa mão. Ninguém mais deixa a gente falar no microfone. Ninguém mais para o culto por causa da gente. Eu vou ficar caindo à toa só para ir para a sala? Eu não quero ir para a sala, eu quero ficar no culto. Aí o que aconteceu? Os demônios pararam de manifestar. Aí eu tenho uma pergunta. Os demônios foram embora? Não. Eles estão no mesmo lugar. A diferença é que eles não fazem mais algazarra. Porque eles sabem que se ele fizer, alguém vai tirar ele. Então está todo mundo em silêncio, no mesmo lugar de sempre. E tem gente que vem das nossas reuniões há anos com demônios e ninguém está expulsando. Sabe por quê? Porque a gente não está discernindo. É forte. Nos últimos anos, eu não me lembro a vez que eu expulsei um demônio que ele falou comigo. Tem anos que um demônio não fala comigo. Mas todo mês eu expulso demônios, mesmo eles não falando. Ele olha para mim com raiva, ele sabe que eu sei que ele está ali, e eu sei que ele sabe que eu sei. Eu expulso ele e ele não fala nada. E às vezes as pessoas ao redor nem sabem que eu estou expulsando um demônio. Parte da missão é, por meio do Evangelho, através do poder do Espírito, ser uma ferramenta de libertação de pessoas. Deixa eu te ensinar uma coisa. Hoje está tendo uma epidemia de doenças emocionais. Amém? Quem concorda com isso? Até porque quem discordar disso é louco. Está doente? É. Fábio, então você está dizendo que todo mundo que tem doença emocional está endemoniado? Não. Tem gente que tem doenças, patologias emocionais reais. E é real, por causa de traumas, por causa de várias coisas. Isso é real. Agora, tem muita gente no nosso meio que está sendo oprimida por demônios e a gente está dando remédio para elas. Tem gente que está escravizado por demônio, sofrendo frieza, cegueira, e a gente está, sei lá, levando a pessoa para tomar café e falando da vida. Nós precisamos entender que a missão é uma luta espiritual. Quem está entendendo? Vamos usar o exemplo aqui do vídeo do irmão. Gente, quando ele está indo ali para... Qual que é o país mesmo? Moçambique. Quando ele está indo para Moçambique ali, ele não está indo para dar comida para criança, não, gente. Esse não é o objetivo final. Quem está entendendo? Porque se o que te motiva a ofertar é só o social, você não entendeu a missão. O objetivo final é o anúncio do Evangelho para que essas crianças sejam libertas das obras das trevas. E é lógico que nesse processo da pregação do Evangelho, você também vai ser justo. Se alguém está passando fome, você vai dar de comer. Se alguém não tem o que vestir, você vai dar uma roupa. Quem está entendendo? Mas o objetivo não é levar uma criança arrumada e com barriga cheia para o inferno. Qualquer obra social que está desassociada da pregação do Evangelho, qualquer espírita faz melhor que a gente. Vou repetir. Se o que você está fazendo é social, desassociado do Evangelho, então dá o dinheiro para os espíritas que eles estão fazendo melhor que a gente. O nosso foco primário é a pregação do Evangelho, a libertação das pessoas das trevas, e justiça faz parte da obra do Evangelho de Deus. Nós estamos em guerra. E essa guerra não é para pastores, as mulheres do coque,
da intercessão, os super espirituais. Não, essa guerra está acontecendo diariamente. O que é batalha espiritual, Fábio? Batalha espiritual não é um momento da sua vida. Batalha espiritual é a vida normal de um crente. Todo aquele que está em Cristo está em guerra, todos os dias. E o que é guerra espiritual? É viver submetido a Cristo no mundo hostil. O mundo que vivemos, ele é hostil. Porque o Deus desse século é o Deus desse mundo. Então, tudo que envolve o sistema do mundo, ele quer destruir você, ele quer te levar a pecar. E nós estamos em guerra. Vamos abrir um versículo que é forte. Gênesis 3,15. Vai dar tudo certo. Terminei a introdução. Vamos para a palavra. Gênesis 3,15. Abre aí para nós aí. Deixa eu te ensinar uma coisa. Gênesis 3,15 é a primeira vez que o Evangelho é pregado de forma direta na Bíblia. Isso significa que o Evangelho não começa em Mateus, o Evangelho começa em Gênesis. A primeira vez que o Evangelho é pregado de forma direta na Bíblia é Deus pregando no jardim. No jardim do Éden, o Evangelho ele é pregado. Quem está pregando? O Cristo pré-encarnado está pregando o Evangelho no jardim. Então, Gênesis 3,15, os teólogos os pensadores, chamam de o proto-evangelho. Ou seja, a primeira vez que o Evangelho é pregado. Então, quando o Senhor está pregando o Evangelho, Ele está falando com quem aqui? Quem lembra? Ele está falando com a serpente. Estamos juntos? Quem é a serpente? O diabo. Só um detalhe, tá? Gente, a serpente não é uma cobra que fala não, tá? Me ajuda nisso aí. Porque eu sei que na revista da escola dominical tem umas cobrinhas que falam, mas a serpente do jardim é o dragão de Apocalipse. A serpente é uma criatura celestial caída, chamada Satanás, o diabo. E o diabo, quando está falando com a mulher e com o homem, eles sabiam com quem eles estavam falando. Mas tudo bem, fecha esse parênteses. E aí, Deus aparece e está pregando o Evangelho para quem? O pessoal está desesperado, vamos lá. Para quem? Para o diabo. Para quem que o Senhor está pregando o Evangelho? Diabo. Fala, gente. Diabo. Isso. Agora, o que isso significa? Significa que a mensagem do Evangelho não é apenas uma mensagem de salvação, também é uma mensagem de juízo. A primeira vez que o Evangelho é pregado na história é Deus pregando o Evangelho no jardim. E a primeira pessoa que foi anunciado o Evangelho foi o diabo. Olha que bênção. Coisas que você aprende no tio Coelho, mas só no último dia. Então, Deus vai pregar o Evangelho. Porém, inimizade entre você e a mulher. A primeira frase, da primeira vez que o Evangelho é pregado na história, está falando de guerra. Guerra entre o diabo e a mulher. E a mulher, na Escritura, representa a esposa de Deus. No Antigo Testamento, quem é a esposa de Deus? Não, no Antigo Testamento. Israel. Deus chama Israel de minha esposa. Tanto é que o livro de Oséias é sobre isso. O livro de Oséias Deus fez uma aliança com Israel. A Israel, o que ele fez? Se prostituiu, quebrou a aliança. E o que Deus faz? Vai lá e traz ela de volta. Isso é Oséias, tá? O Sinai é uma cerimônia de casamento. Deus fez uma aliança com Israel e se casou com Israel. Isaías diz, Deus fala, eu sou seu marido. No Antigo Testamento, Israel é a esposa de Deus. E no Novo Testamento? A igreja. E Efésios 2 vai dizer que a igreja é a união do remanescente de Israel com os gentios que creem. Então, a igreja é a união
daqueles que têm fé, do remanescente de Israel, mais os gentios que creem. Desses dois povos, ele fez uma família, um corpo e um santuário. Estamos juntos? Estou falando muito rápido? Não, então vamos de novo. Então, a esposa de Deus é o povo de Deus. A mulher representa o povo de Deus. Então, existe uma guerra acontecendo entre o diabo, a serpente, e a mulher, o povo de Deus. Então, princípio do tio Coelho: não existe guerra entre o diabo e Deus. Deus não tem adversários. Aleluia. Deus tem inimigos. Tem gente que acha que um dia Deus estava sentado no trono e o diabo levantou na sala do trono, puxou uma espada e começou a lutar com Deus. Começou uma luta e Deus lutando com a espada e Deus desviando dos golpes do diabo. Gente, me ajuda. Isso não aconteceu. O diabo não é tão maluco assim. Ele nunca ia se levantar contra o Deus Criador. O diabo se levantou contra o homem. A guerra está acontecendo entre o diabo e a humanidade. Porém, inimizade entre você e a mulher. Entre a sua descendência, a descendência do diabo, e o descendente dela, o descendente da mulher. E o descendente da mulher, ferirá a sua cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Agora, uma pergunta escatológica: quem é o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente? Jesus. Amém? Amém. É só um parênteses, só para a gente se divertir, tá? A gente não vai falar sobre isso. Se o descendente da mulher é Cristo, que esmaga a cabeça da serpente, quem é o descendente da serpente? Temos uma pessoa inteligente. Porque ele está falando que vai ter guerra entre Satanás e a mulher, vai ter guerra entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. Se Cristo é o descendente da mulher, quem é o descendente da serpente que vai lutar contra o descendente da mulher? O anticristo. Na primeira vez que o evangelho está sendo pregado, está falando sobre guerra espiritual e está falando sobre fim dos tempos. É sinistro. Mas fecha esse parênteses, esse fica para outro dia. E aqui está falando sobre a obra de Cristo. Cristo é o descendente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Agora a pergunta técnica é: quando que Jesus esmaga a cabeça da serpente? Quando? Na cruz. Por quê? Porque o movimento que Cristo ia fazer para esmagar a cabeça da serpente ia ferir o seu corpo. Quando que o corpo de Cristo foi ferido? Na cruz. Cristo triunfou sobre o diabo na cruz. Cristo não vai triunfar contra o diabo. Ele já venceu. Jesus já venceu o diabo na cruz. Jesus já venceu o diabo na cruz. Jesus já venceu o diabo na cruz. Nós lemos uma passagem ontem, em Colossenses, vamos ler de novo. Colossenses 2, no versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou. Eu não sei falar isso, é muito difícil. Deus os vivificou com Cristo, e Ele nos perdoou todas as transgressões. Cancelou o escrito da dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. E tendo despojado as potestades, os principados, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na...
Então Jesus não vai vencer o diabo. Jesus já venceu o diabo. Amém? Agora vamos lá. Aula de batalha espiritual com o tio Coelho. Como que Jesus venceu o diabo na cruz? Mas como? Gritando com o diabo? Cai agora, diabo, eu te declaro, cai você agora, eu te repreendo. Foi assim? Foi cantando música? Foi orando? Hã? Não, é como? Ele venceu o diabo obedecendo ao Pai. Tem gente que acha que guerra espiritual se vence no grito. Quem lembra, que já viu tem uns memes na internet muito bons dos pentecostal que falam assim, que barulho não traz presença, mas presença traz barulho. E a pessoa acha que vai ficar gritando, vamos gritar, e o diabo vai cair do Canadá. Nós vamos gritar aqui e vamos repreender o diabo, e o principado do Canadá vai cair, querido. Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo, os principados, potestade, eles se divertem com uma igreja que é meramente verbal. Tem gente que acha que vai derrubar, vai resistir às trevas orando. Não. Cantando música. Não. Jesus venceu o diabo na cruz como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Ele estava em silêncio. Mas como ele triunfou? Obedecendo até a morte. Como que o primeiro Adão, ele se submeteu à influência do diabo? Desobedecendo a Deus. E como que Cristo triunfou sobre o diabo? Obedecendo a Deus. O que nos autoriza a resistir o diabo não é quanto tempo você tem de crente, não é quanto tempo você ora e jejua, não é a tua roupa. Gente, tem gente que acha que para expulsar demônio tem que ir de terno. Gente, é sério. Tem gente que acha, tem gente que... É muito bom o que eu vou falar agora. Tem gente que dorme, que não dorme de sunga, porque tem medo de um demônio te atacar de madrugada. Porque se aparecer um demônio e eu tiver de sunga, eu vou estar desmoralizado pelo capeta. Tem gente que acha que só pode expulsar demônio se estiver em jejum. Eu não estou em jejum hoje, então eu não posso expulsar. Autoridade espiritual. O que nos dá autoridade é obediência. Tem gente que acha que quem tem autoridade é quem tem um título. Não, fulano é pastor, fulano é apóstolo, fulano é vice-querubim. Então ele tem autoridade. Não. Ele é vice-deus. Tem gente que é diácono, assim, o cara não é nada. Aí um dia ele se torna diácono. Ele acha que porque ele tem um título, agora ele virou o cara que tem mais autoridade, que manda na igreja, que manda nas crianças, que manda na bateria, manda em tudo. Ele virou o Jiraiya, ele virou o Jedi, e agora ele tem autoridade, e se ele falar, o demônio tem que obedecer, porque eu sou diácono. Cala a sua boca. Títulos não trazem autoridade. Roupa não traz autoridade. Misticismo não traz autoridade. O que traz autoridade é obediência. Embora sendo semelhante a Deus, ele não considerou ser igual a Deus aquilo que ele deveria se apegar, mas ele se esvaziou. Ele se humilhou. Ele desceu. Ele encarnou. Se tornou carne.
se tornou escravo, se fez servo e obedeceu até a morte e morte de cruz. Por isso, porque ele desceu, porque ele se humilhou, porque ele obedeceu, porque ele se tornou servo, por isso ele recebeu o nome que está acima de todo nome. Então, por que ele recebeu o nome? Porque ele desceu. O Deus Criador desceu para lavar os pés das suas criaturas. Uau! Você já parou para pensar nisso? Numa sala com 13 homens, ninguém quis lavar o pé de ninguém? Por quê? Porque quem que lavava o pé? Os servos mais baixo da casa. E aí tem 12 apóstolos, eu sou apóstolo, pô. Você acha que eu vou descer para lavar o pé? Jamais. Eu sou apóstolo do Cordeiro. Aí, Jesus olhou aquela cena, pegou uma toalha, um balde, e ele desceu. Você quer ter autoridade espiritual? Autoridade não se exige. Autoridade não se força. Autoridade se assume pela humildade, mansidão e serviço. Aleluia. Quem está entendendo? Quem que é autoridade espiritual? Eu já vi, gente, eu não vou, deixa eu ver assim, peraí, deixa eu fazer só o sinal. A gente estava na conferência do ano passado, na conferência de Ziscope, e aí, imagina, nós começamos a pregar o evangelho, começamos a orar, e aí um monte de gente começou a cair endemoniado. Tinha 6.000 pessoas, aí tu imagina, 6.000 pessoas gritando, e no meio da gritaria tem uns demônios caindo. Aí de longe, assim, você olha, você vê um jovem louco, você vê um demônio, parece a mesma coisa. E aí, demônio, e aí começou a cair, aí leva o demônio para a sala dos capeta. Aí de repente, alguém me liga, Fábio, vem aqui agora. Eu falei, para quê? Para expulsar um demônio. Eu falei, não, o demônio é teu, você viu primeiro. Eu não vou sair daqui, eu estava comendo o meu lanche, tomando o meu Red Bull, que me dá asas, e eu ia sair para expulsar um demônio, sendo que tinha um monte de crente lá. Não vou expulsar. Aí falaram, não, você tem que ir lá, porque o pastor da pessoa chegou. Aí eu falei, então agora que eu não vou mesmo. O pastor que se vire, com o demônio dela. O pastor que trouxe o demônio para a conferência. E eu que tenho que expulsar. Cada um que cuide do seu demônio. E aí, não, o pastor está aqui, e ele falou o seguinte, ele mandou pedir um violão. Eu falei, para que violão? É porque ele falou que esse demônio só sai se tocar violão. Eu falei, caraca, mano, é o capeta de Saul, mano. O capeta de Saul, mano, veio sobre a menina lá. Fábio, a gente precisa de um violão. Eu falei, para que violão? Cara, olha o caos que foi estabelecido. O pastor mandando o demônio sair, não saía, e o demônio queria música. Aí eu falei para o Alessandro Vilas Boas, ele estava do meu lado. Eu falei, Alessandro, pega o violão, vai lá, canta lá Yeshua lá, expulsa esse capeta, porque eu não vou sair daqui. Gente, foi um circo de pessoas falando para um demônio sair, e o demônio falava não. Eu aprendi na escola dominical, eu já falei isso aqui, né? Eu aprendi o seguinte, que se você falar o nome de Jesus, o demônio tem que sair. Quem já ouviu isso? Isso é mentira. Esquece essa ideia, isso aí não existe. Tem gente que acha que o nome de Jesus é um amuleto, que você fala, Jesus, e aí você balança o nome de Jesus com um amuleto assim, o demônio fica com medo. Ah, gente, demônio não tem medo de um nome, não. A questão não é se você fala o nome de Jesus, a questão é se você está falando em nome de Jesus. Você está submetido à pessoa de Cristo. E aí quando você invoca o nome,
luz é liberada e as trevas são dissipadas. Quem está entendendo? Nós precisamos de uma igreja com autoridade. Autoridade para pregar, autoridade para curar os enfermos, autoridade para expulsar demônios, autoridade para discipular pessoas, homens e mulheres de autoridade, são discípulos de Jesus. Aleluia. Homens e mulheres que vão pisar nas obras do diabo. Só que homens e mulheres vão ter que trilhar o caminho de Jesus. Humildade. Eu também aprendi que... Eu contei essa história aqui, né? Do filho de Seva, né? Que os filhos de Seva falaram a mesma coisa para eles. Se você fala o nome de Jesus, o demônio tem que sair. Aí eles viram Paulo expulsando um demônio em nome de Jesus. Eles viram um demônio e falaram: é em nome de Jesus, o Deus de Paulo, sai. Aí o demônio virou para eles e falou assim: aqui, ó, vamos só estabelecer uma coisa aqui, vamos só organizar. Pô, Jesus eu conheço, mano. Paulo eu sei quem é, vocês são quem? Eles eram jovens rebeldes e pecadores tentando expulsar um demônio em nome de Jesus. E tomaram um pau do demônio. Às vezes eu acho que a igreja evangélica é igual esse filho de Seva, que está tentando resistir às trevas, usando o nome de Jesus, sem se submeter ao senhorio de Cristo. Eu também aprendi uma coisa, que se você orar muito, o diabo vai ser derrotado. Quem já ouviu isso? Que tem que orar muito. Amém? Deixa eu te mostrar um texto que é maneiro. Vamos abrir em 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Esse texto é o terror dos maridos. Vamos lá? As mulheres preparem para glorificar. 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Aleluia. Eu não vou ler mais não. As mulheres não estão glorificando, pô. Vamos ler de novo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil. Fala um amém aí. Que essas mulheres que quer ser homem em casa, está amarrado. Como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam as suas... O que o Pedro está falando aqui? O que ele está falando? Que o homem que não cuida da tua mulher, a sua oração, ela é maluco? Você pode orar à vontade. A sua oração não passa do teto. Eu tenho que comprar vela, mano. Compra uns livros aí, ó. Dá de presente, compra os livros, sei lá, se vira. Faz a promoção no final aí. Quem está entendendo? Mas olha só, honrar a mulher não é fazer tudo o que ela quer, não. Honrar a mulher é proteger, é zelar por ela, é pastorear ela, é cuidar dela. Quem está entendendo? Amém? Agora, o contrário é verdade também. Se a mulher não submete aos seus maridos, se a mulher não é sábia no lar, se a mulher não está edificando uma casa junto com ele, se a mulher tem dor de cabeça todo dia de noite, você não está cuidando do teu marido também. Você pode orar à vontade. Os homens perdendo a grande oportunidade de falar amém. Todo espírito de dor de cabeça à noite aqui, ó, vai saindo aqui agora. Vai saindo. Fala amém, galera. Aqui, ó, nós quebramos o espírito da dor de cabeça.
A moça está rindo muito ali, ó. Tem muita dor de cabeça? À noite? Não? Não? Hã? Tá tudo bem, irmão? Tá tudo tranquilo? Glória a Deus. O outro foi embora. Ele foi ligar para a esposa. O que isso ensina? Se você não obedece mandamentos simples, como cuidar da sua família, cuidar do seu casamento, discipular os seus filhos, você não tem autoridade para resistir ao principado de uma nação. Tem gente que está gritando para derrubar um principado de uma nação, mas não prega o evangelho para o seu filho. Tem gente que quer trazer avivamento por meio da intercessão numa nação, mas é escravo da pornografia, é escravo da mentira, é escravo da maledicência. Nós vamos ter que aprender a obedecer. Obediência. Quem está entendendo? É isso que nos dá autoridade contra as trevas. Isso nos dá autoridade para pregar o evangelho no poder do Espírito. Por exemplo, quem aqui já viu alguém cantar uma música e tinha muita unção, muita graça? E aí quem já viu outra pessoa cantar a mesma música e nada acontece? Então, é a música? Não, é a autoridade de quem canta. Quem já viu alguém pregar uma palavra e tem muita autoridade, e alguém pega a mesma palavra e nada acontece? Por quê? Porque não tem autoridade. A autoridade não tem a ver com idade, não tem a ver com título, não tem a ver com informação bíblica, não tem a ver com formação teológica, tem a ver com ser semelhante a Jesus. Ele diz: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. Agora eu vou ensinar algo místico. Estou terminando. Vamos voltar para Gênesis 3. Vou ensinar algo místico agora, hein? Que o Senhor nos ajude agora. Vamos ler o Gênesis 3, 14. Olha o que ele fala para a serpente. Quem é a serpente mesmo? O diabo. Sob o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Qual que é o alimento da serpente? Fala, gente. Pó da terra. Amém? Beleza. Agora vamos ler outro versículo. Vamos achar outro versículo aqui. Bota o 19 aí. Olha que ele fala para o homem: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é, e ao pó, qual que é o alimento da serpente? O diabo se alimenta de quê todos os dias? Pó. E o homem é feito de quê? Qual é o alimento da serpente? Carne. Sabe o que alimenta a serpente no mundo? As obras da carne. Sabe o que alimenta o poder de Satanás no Canadá? As obras da carne. A desobediência dos homens. Por isso que em Gênesis ele é uma serpente, em Apocalipse ele é o quê? É um dragão. Pô, cresceu, né? Está alimentado. Deixa eu te ensinar uma coisa. Jesus triunfou, ele triunfou o diabo quando mesmo? Na cruz. Então ele venceu o diabo na cruz, sim ou não? Já venceu o diabo? Já. E aí, quando Jesus ressuscita, ele aparece para os discípulos e fala: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quanta autoridade? E o que significa toda no grego? Quem sabe? A palavra toda no original grego significa toda. Aula de grego aqui para vocês, tá bom?
Então, quando Jesus diz que tem toda a autoridade nos céus e na terra, o que ele está dizendo? Que toda a autoridade sobre a criação está nas suas. Se toda a autoridade está na mão de Jesus, quanta autoridade tem o diabo? Nenhuma. Agora vem a pergunta do século. Se o diabo já foi vencido na cruz, e se Jesus já tem toda a autoridade, como é que o diabo faz o estrago que ele faz no mundo ainda? Hã? O que dá legalidade para o diabo fazer o que ele faz? Vamos abrir em Efésios 2. Bota Efésios 2:1 para nós aí. Por favor, torcedor de São Paulo. Não que isso seja bom, eu só fiz uma constatação. Mas podia ser pior, podia ser o Santos. Efésios 2:1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Paulo está pregando o Evangelho. Vai. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem desse mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando sobre os filhos da desobediência. O que sustenta o fôlego da serpente no mundo? E como que nós vamos resistir às trevas? Obedecendo a Deus. Vamos ler Tiago 4:7. Esse é o manual de batalha espiritual. Esse é o versículo mais importante da Bíblia para batalha espiritual. Portanto, submetam-se a Deus, sujeitai-vos a Deus, resistam ao diabo e ele... Então, como é que começa a batalha? Obediência. Eu me submeto a Deus, então eu resisto ao diabo, então ele vai fugir. Nós precisamos de uma igreja gloriosa que se levanta para lavar essa nação com o evangelho do reino de Deus. Quando alguém de autoridade começa a anunciar o evangelho, poder é liberado para salvar, e as obras das trevas são quebradas. Quando alguém de autoridade começa a orar, os céus começam a se movimentar. Quem está entendendo? Quando alguém de autoridade começa a discipular pessoas, a mente de pessoas que está endemoniada. Hoje nós estamos vendo uma geração que tem a mente demonizada, ideologias humanistas, ideologia política movendo igreja, movendo crente. Quando nós discipulamos no poder do Espírito Santo, debaixo da autoridade do Senhor, pessoas são livres da sua mente, fortalezas da mente são destruídas. Quando você impõe as mãos sobre alguém, poder é liberado do Espírito Santo. Quem está entendendo? Isso não tem a ver com métodos, isso não tem a ver com estratégias, isso tem a ver com a unção do Espírito Santo sobre a sua igreja. Se você quer ser alguém cheia do Espírito Santo, cheia de autoridade, você precisa aprender o caminho da sujeição, da mansidão e da obediência. Aleluia. É isso que nos vai dar autoridade para vencer as trevas. Então eu quero ler o último versículo, em Apocalipse 12. Você sabe que quando eu já falei, né, que quando alguém diz que vai ler o último versículo, isso não significa nada. Apocalipse 12 vai falar sobre essa última grande batalha entre Satanás e a humanidade. Apocalipse 12 é uma profecia bem complexa, que a gente não vai entrar nela, mas fala de uma batalha acontecendo nos céus no tempo do fim. No versículo 7, olha o que diz a profecia. Houve então uma guerra nos céus.
Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Então, o que João está vendo? O quê? Guerra nos céus. Estamos juntos? Então, Miguel, que é o príncipe de Israel, e os seus anjos estão lutando contra o dragão, que o dragão é quem mesmo? O diabo. E eles estão brigando nas regiões celestiais. Bota o próximo aí para nós. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. Então o que vai acontecer é que no tempo do fim, Miguel vai lutar contra o diabo, e ele vai derrubar Satanás da sua posição de influência sobre os céus. Então vai cair, olha que doideira, o império das trevas vai cair da sua posição nas regiões celestiais. E aqui só uma curiosidade, Satanás ele tem muitas quedas. Então ele cai da presença de Deus para as regiões celestiais, no final ele cai das regiões celestiais para a terra, e depois ele ainda cai para o lago de fogo. Então é muita diversão. Então ele perdeu o seu lugar nos céus. Versículo 9, o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga, chamada diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados para a terra. Agora, olha que interessante. Olha o versículo 11 agora. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram diante da morte, não amaram a sua própria vida. A pergunta, agora que eu fico estranho aqui com esse versículo. Quem estava lutando com o diabo nos céus? Miguel e seus anjos. Quem que derrubou ele dos céus? Miguel. Amém? Mas quem que venceu? Porque olha que doideira. Quem são eles? Bota o versículo anterior, bota o 10. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora vê a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. O acusador dos nossos? Dos nossos? Bota o outro agora. E eles quem? Os irmãos. Agora eu tenho uma pergunta final. Quem vai derrubar o diabo definitivamente dos céus? Miguel. Mas quem que vence ele? A igreja. Como que nós vamos participar do triunfo final contra o sistema do mundo que está escravizando pessoas por meio da ação do diabo? Nós vamos o vencer pelo sangue do Cordeiro e pela palavra quando nós nos tornamos testemunhas do Evangelho do Reino, por meio da graça do Espírito Santo, por meio da obra da cruz. Poder é liberado para destruir as trevas. Toda vez que alguém prega o Evangelho, luz é liberada e as trevas são resistidas. Toda vez que alguém abre a boca e anuncia a obra da cruz, o sistema do mundo é enfraquecido. Todas as vezes que você impõe as mãos sobre alguém e ora, você está resistindo às trevas. Mas para isso nós precisamos de uma igreja submissa à obra de Jesus Cristo. Então, para terminar, não tem opção. Tudo que ouvimos aqui, você não tem opção. Eu não quero. Então, se você não quer, você não é discípulo. Se você não é discípulo, você vai para o inferno. Não tem meio termo. Ou você está em missão, ou você não está em missão. Você está fora de Cristo. Não existe consumidores no reino de Deus.
Eu só estou aqui para consumir, só estou aqui para assistir. Não. Todos nós somos chamados para ser testemunhas. Crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, anciãos. Todos nós somos chamados para ser testemunhas. Então, o convite dessa manhã é: nós precisamos de uma obediência radical. A homens? Não. Aleluia. Quem está entendendo? Agora, se homens estão sujeitos a essa palavra e exercem autoridade, então, se sujeitar a homens tem a ver com sujeitar a Deus. Quem está entendendo? A pergunta é: você está disposto a, de fato, deixar de ser alguém que assiste para se tornar um sacerdote? Você está disposto a, de fato, ser usado para o Senhor, onde o Senhor te plantou? Ou você quer continuar tendo uma vida normal? Pessoas normais não vão ser salvas. O Senhor não nos salvou para ser normais, o Senhor nos salvou para ser ameaças. Crentes cheios do Espírito Santo são ameaças ao império das trevas. E toda vez que você conhece alguém que é escravo de Satanás, o império das trevas fica desesperado, porque ele sabe que a qualquer momento você vai abrir a sua boca e você vai testemunhar sobre Jesus, e a qualquer momento essa pessoa pode ser salva, pode ser liberta. O Senhor está chamando pessoas para serem intercessores, mentores, discipuladores, testemunhos do Evangelho. Sabe por quê? Porque Ele quer salvar o seu povo no Canadá. Aleluia. E eu vou repetir o que eu falei: o Senhor não te trouxe para o Canadá para você ganhar dinheiro. O Senhor não te trouxe no Canadá para você ter uma vida tranquila. O Senhor te trouxe aqui para ser uma testemunha do Evangelho. Isso. Então você está dizendo que não é para eu trabalhar, não é para eu estudar? Não, não falei isso. Eu falei que você vai estudar, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai empreender, vai ser feliz, vai casar. Em nome de Jesus. Cadê? Você é outra. Está ali. Eu pensei que era você que estava sentado ali. Você também. Vamos fazer um post. 1,90m, você falou? Não, 1,90m, manda o currículo para a pastora. A impressão que eu tenho é que tudo aquilo que a gente viveu aqui nessa conferência tem a ver com chamar um povo para sair de uma posição de conforto, para se tornar participante da missão de Deus. Mas Fábio, eu me decepcionei com a igreja, eu me decepcionei com líderes, eu me decepcionei com a religião. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: Jesus não tem nada a ver com isso. Homens vão continuar fazendo besteira na igreja. Tira os olhos dos homens, tira os olhos da religião, tira os olhos das denominações, tira os olhos das estruturas e volte os seus olhos para Jesus. Eu não estou nem aí se existem falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsa igreja. Eu quero continuar participando da missão de Deus. E a minha oração diária é: Jesus, não me deixe ficar fora daquilo que você está fazendo nas nações. Eu quero participar da sua missão. E tudo que aprendemos aqui, foi falado, tem a ver com isso. Existe um convite. E esse convite do Senhor tem a ver com: você precisa crescer em devoção, você precisa crescer no conhecimento de Jesus, você precisa crescer na intimidade com Jesus, você precisa crescer na comunhão com a igreja, na comunhão com os santos, na comunidade da família de Deus. Você precisa crescer na instrução do que se refere ao Evangelho de Deus. Quando você recebe essa palavra? Amém? Sai do lugar da observação e vamos entrar no lugar da obediência radical. Eu queria que você curvasse a sua cabeça agora.
E o Espírito Santo que está aqui está nos levando para esse lugar de humilhação, de humildade, de obediência. Eu queria que você fizesse a sua oração agora com o Senhor. Que você confessasse as suas dificuldades, os seus medos, as suas mazelas, as suas tentações, os seus pecados, e pedisse graça. Graça do Espírito Santo. Seja sincero com Deus nessa manhã. Abra o seu coração, brigue com Deus, fale das suas decepções, dos seus medos, das suas raivas, dos seus traumas, e peça a graça do Espírito Santo. Que nós possamos nessa manhã fazer essa oração juntos. Senhor, não nos deixe ficar fora daquilo que você está fazendo. Eu não quero fazer parte da multidão, eu quero ser discípulo. Eu quero ser discípulo. Eu quero ser seguidor de Jesus. Faça a sua oração agora. Oh, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Graça, Senhor. Espírito de sabedoria e revelação, cai aqui. Espírito da graça, cai sobre nós, cai sobre o teu povo nessa nação e atrai os olhos do seu povo para Jesus. Acende o fogo de paixão pela sua obra, pela sua missão no nosso coração. Nós resistimos toda a frieza agora. Que o Senhor te repreenda agora, todo espírito de frieza. Que o Senhor te repreenda, todo espírito de engano. Que o Senhor te repreenda. Espírito que traz cegueira. Quebra o poder do Deus desse século que está cegando o entendimento dos incrédulos. Quebra o poder do sistema do mundo que está influenciando os seus, Senhor. Nós resistimos o espírito do mundo que está dentro da igreja evangélica. Que o Senhor te repreenda agora em nome de Jesus. Quebra toda a fortaleza da mente que se levanta contra o conhecimento de Jesus Cristo. Que todo espírito que não glorifica Jesus, que saia dessa sala agora em nome de Jesus. Que vá embora agora em nome de Jesus. Que vá embora agora em nome de Jesus. Todo espírito que está assolando famílias, crianças, pessoas, adolescentes, que vá embora agora dessas famílias em nome de Jesus. Toda a influência desse século que seja removida do nosso meio. Espírito de pureza, vem como fogo e acende o seu fogo nos nossos corações. Abre uma ferida incurável de paixão e desespero dentro de nós. Nós queremos fazer parte da sua missão. Nós queremos fazer parte da sua obra, Senhor. Nós não queremos fazer a nossa obra. Nós queremos fazer a sua obra.
nós abrimos mão dos nossos projetos, das nossas ideias. Seja feita a sua vontade. Santifica o teu nome nessa casa, Pai, em nome de Jesus. Esse é um tempo de restauração para essa casa. Você está purificando essa casa. Você está virando as mesas e você está purificando essa casa. Senhor Jesus, nós honramos aquilo que você está fazendo aqui. Destrói toda a estrutura humana, tudo aquilo que não glorifica o teu nome, toda a ideia humana, todo resquício, toda a semente de falsos profetas, falsos mestres, falsos pastores que tocaram essa casa, que trouxeram dano, decepção. Que haja cura sobre essa família agora, que haja cura sobre essa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É você que está virando as mesas, é você que está purificando a sua casa. Faça a sua obra, santifica o teu nome, Senhor. Libera do teu espírito, envia avivamento, aviva a sua obra no meio do teu povo nesses dias. Ó Senhor, liberta homens e mulheres que são escravos da iniquidade, Pai, nesse lugar. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor. Se tem alguém aqui que você sabe que você está longe de Jesus, se tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor, se tem alguém aqui que está experimentando algum momento de crise de fé, se tem alguém aqui que está experimentando um tempo de frieza, você já foi alguém apaixonado por Jesus, mas por causa das suas decisões, por causa de pecados, ou até por causa de outras pessoas, você se decepcionou e entrou num lugar de frieza. Jesus quer te salvar desse lugar agora. Jesus quer te tirar desse lugar. Jesus está te chamando para Ele. Quebra o poder da incredulidade aqui, Senhor.